eu estava falando, a queima desses combustíveis fósseis são mais de 7 bilhões de toneladas por ano de emissão de CO2, certo? Então, outra coisa é o desmatamento das florestas tropicais, né? E a agricultura e até a pecuária produzem CO2 e metano, que são gases, né, que vai intensificar o efeito estufa. Por exemplo, o metano é emitido principalmente pelos gases intestinais de animais ruminantes e é inflamável. Embora pelo hábito a liberação de metano, pelo hálito, aliás, a liberação de metano seja maior. Então, quando os bois estão soltando os gases, né? Portanto, só juntando os fatores naturais, como erupções vulcânicas e os fatores ocasionados pela influência do homem, foi possível explicar os dados que confirmam o aquecimento global. Por esses e outros vilões, o planeta ficou cerca de 0,6 graus Celsius mais quentes em média ao longo do século passado. E mais, a amostra de gelo coletada na Antártida indica que o aumento verificado no século XX não tem precedente nos últimos 650 mil anos, pelo menos. Aqui, ó, falar um pouco do histórico, né? Que em 1988, um cientista da NASA deu um depoimento ao Congresso norte-americano alertando para a possibilidade de uma interferência perigosa das atividades humanas no clima, com consequência catastrófica. Estava soado o alarme. 4 anos depois, a ONU promoveria no Rio de Janeiro um acordo para fazer algo a respeito. Estava criada a Convenção sobre Mudança do Clima, cujo fruto mais ilustre é o Protocolo de Kyoto. A ONU avaliou que o problema era complexo demais e exigiu uma investigação científica rigorosa. Então, decidiu criar um painel de especialistas para analisar evidências do aquecimento global. E esse painel, que é o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudança climática, foi composto de 1.000 cientistas do mundo inteiro, que teve como missão de compilar toda a pesquisa produzida sobre o assunto. E essas compilações, que foram publicadas em 2001, né, diz que até 2100, a temperatura da Terra poderá subir de 2 a 3 graus Celsius e o nível do mar, com isso, terá elevação projetada de 9 milímetros a 8,8 centímetros até o fim do século, né? Eventos climáticos extremos, como secas, El Niños devastadores, tempestades e ondas de calor tendem a aumentar em frequência. Geleiras continentais, como a dos Alpes e dos Andes, tendem a desaparecer. O Monte Kilimanjaro, na África, já perdeu 80% do seu gelo. A calota polar da periferia da Antártica perderá gelo. O gelo marinho do Ártico deve derreter, tudo ameaçando os ecossistemas locais. E várias espécies de aves, insetos e plantas estão tendo seu ciclo de vida e suas rotas migratórias perturbadas, correndo risco de extinção. Secas ficarão mais intensas em partes da África e da Ásia. E o relatório do IPCC foi recebido com pânico, né, pelos ambientalistas e ceticismo por alguns governos, em especial os Estados Unidos da América, que não acreditava muito, achava que tudo isso era uma grande balela. A Organização Meteorológica Mundial e a NASA apontaram
no ano de 2005 como a mais quente da história, desde que as pessoas começaram a registrar as temperaturas com o termômetro em 1950. Ondas de calor, como a que matou mais de 35 mil pessoas na Europa em 2003, também ficaram mais frequentes no hemisfério norte. E outro sinal de mudança é o desprendimento de gigantescos icebergs na Antártida. Em 2002, a plataforma de gelo LaCen B, um bloco glacial do tamanho de 7 países como a Singapura, passou a flutuar solto no mar. E aí, o que fazer a respeito disso? Tem algum jeito? Gente, não tem jeito. A única medida razoável é o quê? É atacar em 3 frentes. Quais seriam essas frentes? Seria reduzir as emissões de gases do efeito estufa, principalmente nesse mundo industrializado, que foi o que colaborou com que os problemas atingissem alta proporção, e investir pesado em tecnologias de geração de energia que livre o planeta de sua dependência de combustíveis fósseis. Ou seja, em vez de utilizar a gasolina, os carros se tornarem elétricos. Plantar quantas plantas, árvores forem possíveis. Por quê? Porque essas plantas, elas realizam a fotossíntese e com isso diminui a concentração de CO2 na atmosfera. Porque durante o processo de fotossíntese, as plantas elas conseguem, até mesmo elas necessitam, né, para realizar esse processo da fotossíntese, absorver o CO2. Então, quando as plantas absorvem CO2 da atmosfera, elas estão amenizando o clima. Por isso é que é preciso plantar. Então, também era preciso algum mecanismo, algum acordo internacional pela qual os países se comprometessem a trabalhar juntos pelo futuro do planeta. E aí esse acordo, que foi conhecido como Protocolo de Kyoto, foi produzido em 1997 no Japão. E qual era a essência desse acordo e quantos países participaram? 180 nações. E a essência, né, é responsabilizar os países ricos pelo efeito estufa. Então, como eles são mais responsáveis por conta da industrialização, por conta do desenvolvimento, da tecnologia, da riqueza de automóveis, então caberia a eles a maior responsabilidade. Então, o Protocolo de Kyoto obriga as nações industrializadas, né, aquelas que têm os países desenvolvidos, né, e o leste europeu, a reduzir coletivamente as suas emissões dos gases do efeito estufa. E aí, o que é que esse protocolo solicitava? Cortar as emissões, né, desses poluentes, tá? Investir em energia não poluentes, investir em energia nuclear, que não emita gás carbônico, mas que também nós sabemos que tem seus próprios problemas, né? E aí, o que pode acontecer também? Aumentar a eficiência de seus motores a gasolina. Os países em desenvolvimento, no caso do Brasil, a Índia, né, eles ficam desobrigados de cortar emissões. Eles não são obrigados a cortar as emissões, mas para que não repita a trilha do desenvolvimento insustentável das nações ricas, o protocolo criou um mecanismo pela qual eles podem vender a países ricos direitos de poluição ou créditos de carbono. E o que vem ser isso? Para entender como funciona, né, esse mecanismo chamado MDL, que é um mecanismo de desenvolvimento limpo, pense em uma coisa, pense em um dono de uma usina termoelétrica a carvão mineral na Alemanha.
e que precisa, pelas metas alemães, cortar 1.000 toneladas de carbono por ano de suas emissões, né? Aí ele faz as contas, ele chega à conclusão que é mais barato investir numa tecnologia limpa no Brasil, por exemplo, construir um aterro sanitário que reduz as emissões de metano equivalente a 1.000 toneladas de carbono por ano, do que reformar a usina deles para obter essa mesma redução. Então, basicamente, eles fazem o quê? Eles trocam essas 1.000 toneladas de carbono por ano que eles estão emitindo pela instalação de um aterro sanitário no Brasil que corta 1.000 toneladas de metano por ano. Então, isso é que é chamado a questão do direito à poluição, certo? E, por trás dessa bela ideia, cogita-se nos bastidores a possibilidade de politicagem, uma vez que, vendendo para os países desenvolvidos o direito de poluírem, damos a eles a chance que continuarem se desenvolvendo. E o Brasil e outros países em desenvolvimento brecando a sua industrialização. É tipo um boicote, né? É tipo um jogo sujo. Então, para entrar em vigor, que aconteceu em 16 de fevereiro de 2005, Kyoto precisava que pelo menos 55 países responsáveis por 55% das emissões do mundo industrializado o aprovasse como lei em seus parlamentos. E em 2001, de última hora, um desses países resolveu não participar mais. E seu nome é Estados Unidos da América, seu presidente George W. Bush. Então, primeiras prioridades, disse Bush em 2001. E a prioridade seria o quê? O crescimento econômico. E sendo que os Estados Unidos da América é o maior consumidor de petróleo do mundo. E o Texas, estado natal de Bush, é o maior produtor de petróleo. E mais ainda, a sua campanha Casa Branca foi financiada em parte pelas empresas petrolíferas. Aí o impacto da desistência norte-americana foi devastador. Afinal, os Estados Unidos da América emite 23% do gás carbônico do planeta e 36% do total emitido por todos os países industrializados. Sem a participação norte-americana, Kyoto é letra morta. E mesmo assim, prevendo ganhos futuros no mercado de energia e a própria sobrevivência de países como a Holanda, que está embaixo do nível do mar, a União Europeia resolveu levar Kyoto adiante. E quais serão as consequências futuras do aquecimento global? No século XXI, os cientistas acreditam que metade de todas as espécies animais também estarão arriscadas a sumir do planeta, ou seja, risco de extinção das espécies, né? Com esse calor todo, o que vai acontecer com as geleiras? Elas vão derreter, com isso o nível do mar, dos oceanos se eleva, e isso vai destruir várias cidades do litoral, como Recife, por exemplo. A oferta de água potável pode diminuir. Por conta disso, as plantações vão ser prejudicadas. Com as plantações prejudicadas, muitas pessoas vão passar fome por falta de alimento. E alguns fenômenos como furacões, terremotos, tsunamis, né, vão aumentar. E ainda nós temos que animais estão correndo risco, né, como as tartarugas marinhas. Por quê? Porque o que define o sexo das tartarugas marinhas é a temperatura da areia. Então, como a terra vai ficando mais quente, vai nascendo muitas fêmeas, né, e poucos machos, e diminuindo a chance de reprodução e aumentando o risco de extinção da espécie. Sem contar que os ovinhos não aguentam mais que 36 graus Celsius. Igual ou acima disso, as tartarugas, elas não nascem. Então, faça a sua parte você também. Como? Salve a sua casa, que é o planeta, né, gente? Então, hoje,
eu frisei aqui sobre